eu gosto muito de dialogar com o escritor daquele texto. Eu acho que eu demoro muito para ler normalmente um livro. Apesar de que às vezes eu me vejo lendo 2, acho que às vezes até mais, né, amor? 2, 3, 4 livros ao mesmo tempo. Mas eu demoro muito para ler um livro, porque para mim uma leitura ela tem esse significado de imersão. E a melhor forma de ler não é a quantidade do que se lê, mas é a qualidade daquilo que se está lendo. E quando você dialoga com aquela pessoa com quem você está lendo, parece que você está tendo um confronto com aquela pessoa que escreveu aquele texto. Quando você dialoga, parece que aquilo vai penetrando de modo mais profundo no nosso entendimento. Eu pensei, inclusive, eu estava lá em casa e aí eu vi que está muito na moda esse nome imersão, né? Falei, cara, mas é uma moda boa, é uma moda interessante, todo mundo fala imersão, vamos imergir nisso. Eu pensei, por que não imergir na consciência do Evangelho? Por que não? Porque quando nós nos lançamos, nós adentramos, nós mergulhamos na consciência do Evangelho, nós estamos mergulhando na graça. Isso não tem como, isso de alguma forma vai nos transformar, isso de alguma forma vai nos mudar, isso vai nos confrontar, em alguns momentos isso vai nos perturbar. Em muitos momentos isso vai nos perturbar. Mas existe a importância de nós começarmos a mergulhar na consciência do Evangelho, é aprender antes de tudo, muitas das vezes, o básico. Que o básico é aprender a ler. Ah, mas Jordane, todo mundo aqui sabe ler. Mas como que você faz uma leitura onde de fato você mergulha? Onde de fato você dialoga? Onde de fato você busca o sentido daquela palavra? Onde você busca o significado daquilo que está sendo escrito, e não só da palavra, mas do contexto em que foi escrito. Eu acho que este é o maior desafio, principalmente nos nossos dias, onde, pela falta de tempo, pelas ocupações e pelas distrações, inúmeras distrações que nos cercam, a gente não consegue mais, de fato, mergulhar numa literatura. Eu creio que a maioria de vocês, em algum momento, já se autoacusou. Poxa, era para eu ter lido, era para eu ter esse ano, eu ainda não fiz o que eu queria. Eu devia ter feito isso, eu ainda não consegui tocar naquele livro, era para eu estar já na metade da Bíblia, aí eu estou ainda no... Todo mundo aqui, de alguma forma, já se acusou em algum momento em relação a isso. Entendeu? Todos nós. Só que eu quero hoje convidar vocês, hoje eu vou ler alguns textos aqui com vocês em Paulo. Nós vamos caminhar por Paulo um pouquinho, só que eu quero hoje ler da forma que normalmente eu leio. Eu quero utilizar meu formato de leitura para ler com vocês. Vai ser uma espécie de leitura dirigida, porque quem sabe o jeito que eu utilizo para ler, quem sabe não fica interessante para você começar a utilizar esse formato também na sua leitura. Uma leitura que seja extremamente reflexiva, quando você olha para aquele texto e você tenta encontrar alguma coisa ali, e você parece que ouvir Paulo falando para você e destrinchando para você aquilo. E eu espero que, de alguma forma, a gente possa dar sentido a essa palavra imersão, que é esse mergulho nessa consciência, enquanto a gente faz esse exercício aqui. Abram em 2 Coríntios, no capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 7.
partir do verso 7, está escrito assim: temos, porém, este tesouro. Que tesouro que ele está falando aqui? Ele está falando da luz de Cristo resplandecente em nós. Para analisar o significado da mente de Deus dentro da sua mente. Paulo, no capítulo 1 de Coríntios, no capítulo 2 de Coríntios, nos versos 15 e 16, ele vai dizer o seguinte: mas vós tendes a mente de Cristo. Imagina a mente do próprio Deus, pastor, habitando a tua mente. E este é o mesmo Paulo que, quando vai lá para Romanos, ele vai dizer: quão insondáveis são os teus caminhos. Quem já, de alguma forma, investigou a mente de Deus? Olha isso. Aí imagina isso, a mente de Deus, a luz do Evangelho, a resplandecente luz do Evangelho, habitando este corpo. Mas quando se fala sobre a luz do Evangelho habitando esse corpo, a gente tem que entender o que significa a glória do Evangelho. O que significa a glória do Evangelho? Em santidade, em verdade, em tudo isso. Porque o Evangelho, ele não é nada além, não é mais e nem menos do que o próprio Cristo. Se eu falo das boas novas de salvação, eu estou falando de quem? Eu estou falando daquele que nos tirou do império das trevas e nos trouxe para dentro, para o centro do seu reino de luz. E agora é essa habitação, é este tesouro. Quando a gente vai lá para Provérbios, é que estou mostrando para vocês como que eu vou lendo. É a importância de se ler a Escritura toda. Quando você vai lá para Provérbios, Salomão diz que a sabedoria vale mais que muitas joias, que muitos tesouros. Só que agora eu estou dizendo acerca de uma sabedoria, de um conhecimento, de um entendimento mais profundo do que tudo que se pode imaginar. É o entendimento que ele de fato assume a forma humana, ele morre e ele vai até os cômodos mais profundos do inferno e da ira de Deus para nos resgatar de lá. É disso que eu estou falando. Quando ele diz, no outro lugar, que ele nos tirou das trevas, nos resgatou das trevas para o seu reino de luz, para nos encher com este tesouro, é disso que eu estou falando. Agora, quando eu digo isso para você, temos porém este tesouro em vasos de barro. Você consegue sondar na tua mente o quão profundo é esta consciência do Evangelho em você e o quanto que isso é valioso. E aí, fica à vontade, meu irmão, sente aí, tá bom? À vontade. Deus abençoe. Sim. Aí, é isso que ele está dizendo aqui para você. Este tesouro habita você. E aí, quando você começa a analisar isso, e você olha para as circunstâncias da sua vida e da sua existência, mesmo as mais difíceis, e você analisa o que habita em você de iluminação do Evangelho, eu pergunto, vira ou não vira tudo uma bobagem? Eu queria continuar dentro disso, lendo esse texto com você. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Porque em alguns momentos, nós vamos converter as nossas virtudes, os nossos dons,
e os nossos talentos em algo valioso. Às vezes a gente vai se autocontemplar e nós vamos cometer o pecado do próprio diabo, que se autocontemplando e vendo em si mesmo suas virtudes, os seus talentos, vendo em si mesmo a sua beleza, o seu resplendor, a glória da sua juventude, a eloquência, a inteligência, tudo que ele olhou para ele mesmo, a natureza que ele tinha de conseguir negociar de modo esplendoroso, fazendo inclusive o seu comércio se estender. Quando ele chega a esta consciência profunda de si mesmo, ele se demonifica. E aí ele diz o seguinte: para que você entenda que as suas melhores virtudes são apenas vaidades. Para o que você acha de melhor em você? Eu adoro meu narizinho afiladinho, é tão bonitinho, minha boquinha, meus dentes são os mais lindos. Nessa geração hoje, é a menina que olha para os meus peitinhos, para o meu bumbum, é o cara que olha para os meus bíceps. Que coisa mais, olha minhas coxas, que coisa mais glamurosa. Olha que virtudes eu tenho, eu sou perfeito. E aí ele está dizendo o seguinte: para que a excelência do poder seja de Deus, ou seja, as minhas virtudes, tudo aquilo que em mim parece ser bonito, simplesmente é reduzido a nada. É reduzido a nada diante da excelência, dessa revelação, dessa luz, deste poder que está introjetado em nós. Para analisar. Que poder é este? Que consciência é essa? A consciência que habitou a temporalidade, a eternidade, e da eternidade apenas com a palavra disse: haja luz. E a luz se fez. Meu amigo, é por este ser que você é habitado. E sendo habitado por este ser, mais nada em você, nada, absolutamente nada em você tem valor, a não ser o tesouro. Se você adentrasse agora em um sarcófago enorme, e ali estivesse uma urna de barro, cheia de tesouros, e a única forma de acessar esse tesouro fosse quebrando aquela urna de barro, você ficaria com medo de quebrar aquela urna de barro para acessar aquele tesouro? Em hipótese alguma. A urna de barro é você. Em você não tem valor nenhum, a não ser que o Evangelho esteja em você. E aí ele continua dizendo, aí ele continua falando acerca deste vaso de barro, que mais à frente ele ainda vai dar outro nome, tabernáculo. E já nós vamos chegar no sentido desse nome. Ele vai dizer: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Por quê? Porque eu entendo a excelência deste poder que é de Deus e que está em mim, para além de todas as minhas virtudes pessoais. Perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, porque de fato somos vaso de barro, porque de fato a excelência é a luz que existe nele, porque de fato este tesouro é o que há nele e não o que há de bom em nós, porque a nossa própria bondade só reflete trapo de imundícia, trazendo sempre por toda parte
a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Para analisar o significado disso. Quando eu falo da vida de Jesus, eu estou falando da completude do que esta vida significa, porque Ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Mas a vida dele simboliza a vida enquanto está ainda dentro deste tabernáculo terreno, mas também da vida vindoura, quando ele ressuscita e agora ele é revestido da sua habitação celestial. Para muitas pessoas, o importante nos céus são as mansões celestiais. Mas nós vamos ver aqui no decorrer deste texto que a principal mansão que você vai habitar é justamente este corpo que vai ser completamente transformado. Esta é a principal mansão. E ele vai dizer o seguinte: e assim, nós que vivemos, sempre estamos entregues à morte, por amor daquele que em nós é vida, é verdade, é caminho. Para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, para que toda a humanidade dele seja absorvida na nossa humanidade e numa espécie de simbiose com aquele que é, eu que não sou, termine por ser. Eu que não sou nada, vá me tornando aquele que diz acerca de si mesmo, eu sou. E não porque eu queira simplesmente agora ser Deus, não, eu estou distante, eu não quero nada de Deus em mim, do que se diz eu me tornar a divindade, mas eu quero tudo de Deus em mim, naquilo que se manifestou no Deus humano, na sua humanidade, porque esta vida de Deus me enche de propósito, me ensina o caminho para de fato ser humano. E aí sim eu me torno o que para o propósito dele eu fui criado, quando ele disse, façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança. E aí ele vai dizer, de maneira que em nós opera a morte, mas em vocês esta vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Por que de fé? Porque tudo que nós vivemos ainda se estabelece na esperança do porvir. É ainda o caminhar em justiça pela fé. Porque a fé é que nos reveste de vestes de justiça. Vestes que durante estas décadas, estes anos que nós atravessaremos este deserto, estas vestes, tal como naqueles que atravessaram o deserto na época de Moisés, as suas vestes não envelheceram, estas vestes de justiça que nós assumimos pela fé também não se envelhecem em nós. E por mais que isso daqui envelheça, mas pela fé nós estamos revestidos daquilo que não envelhece. As nossas vestes se mantêm novas no Senhor. Glória a Deus. E aí ele vai dizer, como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos também. E por isso nós falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus
nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vocês, para que a graça, o favor que nenhum de vocês merecem, porque seu caminho, no sentido do merecimento, automaticamente eu anulo o sacrifício da cruz. E é necessário entender que de mim não há exigência de sacrifício para a salvação, uma vez que Ele é o sacrifício vivo, santo, perfeito e agradável em meu lugar, para que eu possa de fato, agora pela fé, com estas novas vestes, ter paz com Deus. E aí ele vem dizendo: porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. É porque vai emanando, vai se multiplicando por meio de muitos e vai se tornando uma irmandade, vai emanando e irmanando. E aí ele continua dizendo: por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, que as rugas, os cabelos brancos vão tomando as características, quanto mais a nossa idade se avança, as nossas células vão perdendo a capacidade de regeneração, os nossos músculos vão perdendo a capacidade de se tonificar, e aí nós vamos cada vez mais seguindo o crepúsculo do nosso próprio, na direção do crepúsculo do nosso próprio ser. Ele diz: contudo, o homem interior se renova de dia em dia, porque este homem interior, ele não é segundo esta capa, esta projeção de ser, mas ele é segundo aquele que de fato é. Aleluia. Isso é que é maravilhoso. E aí ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. O que é leve em tribulação, em perseguição, em injustiças, em coisas terríveis, em julgamentos, e que acontece aqui nesta vida, é leve nesta vida, mas quando chega na glória, é um peso eterno na balança do Senhor. Eu imagino uma pena que para nós é aqui, que por mais que às vezes a gente sinta que está tão difícil, tão complicado, tão complexo, mas na balança do céu é como se fossem toneladas, porque tudo isso se expandiu, abundou, superabundou conforme a graça dele. Aleluia. A nossa leve é leve e é rápido, é leve e é momentâneo. Tribulação produz para nós este peso de glória muito excelente. E aí ele continua dizendo: não atentando nós mas coisas que são visíveis, que são palpáveis, nessa realidade maluca, distorcida, onde os meus sentidos ainda conseguem tocar, mas se atentando àquilo que não se vê, que está fora do alcance do meu sentido, dos meus sentidos, aquilo que não é sensorial, é nisso que nós nos firmamos. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas que nas que não se veem, porque as que se veem, elas são passageiras, são temporais, mas as que não se veem são eternas, já não estão submetidas à temporalidade. Ou seja,
Este homem interior, que de fato está cheio da mente do Senhor e da iluminação do Evangelho, da própria sabedoria, que vale mais do que todas as joias deste mundo. Este homem interior, ele se firma agora, não naquilo que os seus sentidos o iludem. Ele não se entrega mais aos prazeres destes sentidos, mas ele decide viver pela fé aquilo que ele não vê. Eu não sou mais enganado pelas minhas emoções que oscilam. Às vezes eu estou tão alegre, de repente eu estou tão triste. Às vezes eu estou cheio de prazer, de repente eu estou cheio de dor. Às vezes eu estou regozijando de felicidade, e às vezes eu sou visitado por profunda depressão. Mas essa realidade que faz os sentidos da minha alma ou os sentidos do meu corpo revestirem esta capa, isso já não tem importância para mim, porque eu me apego àquilo que não está disponível aos meus sentidos, mas esta consciência e essa revelação que veio como esse tesouro hoje me habita. Aleluia. Esse é o mergulho na graça. Amém. E aí ele diz, porque sabemos que se a nossa carne terrestre, deste tabernáculo aqui, se desfizer, aleluia, temos em Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E aqui ele está falando da mansão que você vai habitar, que é o teu corpo transformado no porvir. Eu faço uma pergunta sincera a você. 1 década, 2 décadas, 5 décadas de sofrimento neste deserto, será que não valem a pena diante da recompensa que já nos foi preparada? É por isso que Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele vai dizer que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Porque essa entrega, em pouco tempo que você passa aqui, onde você mergulha pela fé nele, isso já está produzindo um peso eterno de glória. E ao mesmo tempo a mansão que você habitará no porvir será perfeita, indizível. Um dos homens mais inteligentes que habitou a nossa época, ele habitou um tabernáculo totalmente travado, imobilizado. Vocês conhecem o grande cientista Stephen Hawking, que em toda a sua inteligência, observando o universo e se questionando, ele estava preso naquela matéria. Todos nós estamos aqui, é um estalo, e a gente pode viver para sempre num estado vegetativo, onde este tabernáculo, que hoje nos dá certa liberdade, porque os nossos próprios desejos, instintos que habitam este tabernáculo, eles produzem um cheiro de morte, um odor de morte em nós mesmos. Este tabernáculo terrestre pode simplesmente entrar num estado de uma prisão muito pior do que esta que você vive hoje. É por isso que Paulo, ele chega em Romanos 7, e depois que ele chega, que ele conclui, e que ele está falando sobre o pecado que habita nele, e ele tem uma total consciência da queda, e tendo uma consciência profunda da queda, é por isso que ele conseguiu mergulhar na consciência da redenção. Porque só entende da redenção quem entende da queda. Só entende da salvação
quem sentiu o aroma da morte. Ele diz: mas quando me livrarei deste corpo de morte? E ele chega a dizer isso, porque ele sabia do significado deste tabernáculo, que dia após dia ele envelhece, ele morre, ele perde as forças. Paulo sabia o tanto que isso daqui não tinha valor algum, e por isso que ele mortificava os seus instintos mais inferiores, as suas necessidades, ele mortificava grande parte delas, porque ele sabia do que o aguardava. A maioria das pessoas tem uma dificuldade enorme para deixar o pecado, porque primeiro, não tem consciência da queda. Segundo, ainda não alcançaram essa consciência de que este tabernáculo, ele será completamente aniquilado. E que, no futuro, são em mansões eternas que nós habitaremos. Quando você entende isso, o próprio desejo de pecar, ele para de fazer, de atrair o seu paladar e os seus instintos. A santificação caminha com esta consciência, e fora desta consciência não existe santificação. Falar de santificação fora dessa consciência é você viver num recinto de culpa, de dor, mas quando você adentra nisso, mergulha nessa consciência deste tabernáculo que ele caminha para fenecer, para morrer, para se destruir. Quando você caminha nessa consciência, mas você sabe do tabernáculo eterno que está preparado para a sua habitação, fica fácil caminhar por aqui. Fica fácil lutar contra o pecado, porque nós estamos revestidos das armas certas, da couraça da justiça que nos justifica pela fé. Aleluia. E aí ele continua dizendo: e por isso também gememos, desejamos ser revestidos da nossa habitação que é do céu. E agora ele entra num gemido um pouco diferente, porque ele está com o coração repleto de alegria, mas ele sente saudade. O seu interior está apegado não mais a essa realidade aqui. Paulo, ele conseguia ter uma percepção muito mais profunda do que todos nós, porque a excelência das revelações que ele recebeu eram muito mais profundas. Ele mesmo diz acerca de si mesmo em 2 Coríntios, no capítulo 12, um pouco adiante, que ele foi ao terceiro céu e lá ele recebeu a revelação das coisas indizíveis, inefáveis, infaláveis. Ele recebeu a revelação destas coisas. Então ele sabia. E aí ele olha para isso tudo e ele fala: cara, não tem mais sentido. E o único sentido que existe para cá é eu cumprir por completo a vocação e o propósito para o qual eu fui chamado. Porque fora disso eu não estou mais nem aí para a minha vida. Minha vida perdeu o valor. É o vaso de barro e podem quebrar, porque tem um tesouro aqui dentro. E se você me destrói, se você me ataca, se você me esbofeteia, tal como em Cristo cada açoite, cada pancada, cada machucado, cada ferimento fazia brotar dele aquele sangue carmesim que nos purifica de todo pecado, aquele tesouro que havia no sangue dele, assim é conosco. É disso que ele está falando. Aí a gente entende que nem mesmo ser afligido já não representa nada. Aí a gente retorna, parece que a gente fica num loop eterno.
porque a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso de glória muito excelente. E aí a gente fica nesse loop, a gente vai e vem neste texto, e a gente fica, meu Deus, para onde eu vou? Vai e faça o que tem que ser feito, porque o teu tabernáculo eterno já está garantido para você, e nós vamos ver daqui a pouquinho quem o garante. E aí ele vem dizendo: porque também, se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos ainda neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos já morrer. Quando ele fala queremos ser despidos, é porque tem gente que olhando para isso fala, quer saber, eu quero ir logo para o céu, então eu quero logo morrer. Paulo, não, o céu pode esperar um pouco, não querendo já ser despidos deste tabernáculo, mas revestidos pela fé, para que o mortal seja absorvido pela vida. Esse revestir aqui, ele está novamente fazendo a alusão à fé. Porque agora nós estamos ainda vestidos deste tabernáculo. E não que eu queira já me despir. Na história da igreja, teve pessoas que iam até o imperador para afrontar o imperador a fim de serem logo martirizados. E isso não é recomendado pela igreja daquela época, e nunca foi recomendado por igreja nenhuma. Porque, de fato, não é querer se despir, mas é se agarrar já pela fé ao que de fato, ao que é e o que está habitando em você. E aí ele diz: ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também a garantia, o penhor do Espírito Santo. Por isso, estamos sempre animados, com bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, sim. Todos os meus sentidos não conseguem ver, nem perceber, nem cheirar o Senhor. Enquanto eu estou aqui, eu estou sim ausente do Senhor. Porque, na verdade, nós andamos por fé, não do que nós sentimos, ou dependentes dos nossos sentidos. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pois o que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque agora que eu estou revestido desta veste pela fé, e agora que eu estou totalmente cheio deste tesouro, que não se baseia nas minhas virtudes, mas se baseia justamente em tudo que é do Senhor, para que o poder seja dele e não dos meus talentos, das minhas virtudes, não do meu entendimento, não da minha inteligência, não do meu intelecto, não dos meus dons. Então por isso, quer ausentes, quer presentes, o que nós desejamos é apenas agradar a Ele, que assim nos fez. Aleluia. E aí ele diz, porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Deus. Todos. Se você acha que fugiu do tribunal de Cristo, você comete um equívoco. Porque Ele de fato vai te julgar por tudo que você fez neste corpo. E este tribunal vem como um juízo, vem como uma investigação, vem como uma análise clínica
e uma análise laboratorial totalmente profunda, detalhada, trazendo um diagnóstico de tudo aquilo que você fez com o teu corpo. E aquilo que é apenas aparência de verdade vai ser totalmente aniquilado e destruído como que pelo fogo. E só vai sobrar o que é verdade. Só vai restar o que é verdade. Por isso é importante que antes de tudo, primeiramente, antes de tudo que nós adentremos diante de todos os outros, com total sinceridade e verdade, aniquilando a nossa hipocrisia. Porque se você é apenas algo aparente, se você é apenas algo fingido, quando você estiver diante dele, este fingimento vai cair por terra. E cada um irá receber segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Assim, sabendo que o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. Ele está dizendo o seguinte: nós estamos persuadindo os homens a essa consciência de fé, mas nessa persuasão há a necessidade de sermos sinceros, honestos e verdadeiros em tudo, fora dessa discrição maquiada pelo religiosismo e que converteu os fariseus no objeto do discurso de Cristo, que está descrito em Mateus 23, que é o discurso contra os hipócritas. Nós persuadimos os homens em fé, mas precisamos fazer isso com verdade, como se estivéssemos diante de Deus. E é isso que ele está dizendo. Assim, sabendo que o temor se deve ao Senhor, o temor se deve a Ele. Persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que nas vossas consciências também sejamos manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damo-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque toda glória aparente será aniquilada. Mas sempre que a glória ela é essencial, porque é fruto do próprio Deus, esta glória é que permanece diante deste tribunal. E aí ele continua dizendo: porque se enlouquecemos, se todo mundo olha para a gente e fala, cara, o que eles falam não tem muito sentido, o que eles vivem não tem muito sentido. Nós estamos aqui diante de tudo aquilo que os nossos sentidos nos chamam a atenção. Nós estamos diante dos desejos carnais, nós estamos diante do prazer desmedido, nós estamos diante do ópio que vai de alguma forma adormecer os nossos sentidos para a dor. Nós estamos diante dos vícios, nós estamos diante de tudo isso. Tanta coisa que pode nos trazer prazer, tantas coisas que podem nos conduzir aos maiores orgasmos. E eles simplesmente perderam a graça nisso e vivem como se não fossem mais seduzidos por estes sentidos e por esses instintos que nos dominam, que nos comandam, que são os nossos senhores. Então eles são loucos. E aí Paulo está dizendo, mas se enlouquecemos, é para Deus. Mas se conservamos o juízo, é para aqueles que entenderam isso pela fé, é para a igreja.
Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim: se um morreu por todos, então todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, agora nós vivemos não mais para nós mesmos, somos eternamente devedores dele no amor que nos constrange, no amor que sim, nos aperta, nos espreme. Assim daqui por diante, a ninguém conhecemos mais segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo, agora já não conhecemos deste modo, porque eu posso assumir o Cristo histórico, o Cristo que é visível, o Cristo que ninguém nega que existiu, mas eu estou vos convidando a dar um passo maior e passar a barreira de simplesmente crer no Cristo histórico, no Cristo que habitou este tempo, no Cristo segundo a carne, e agora crer no Cristo que é Deus, no Cristo que é o Deus encarnado e que ressuscitou. Amém. Porque o Cristo histórico é crido por qualquer ateu, mas este Cristo que salva, só pela loucura da pregação ele pode ser crido. E aí ele diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Não preciso nem dizer, porque é tudo isso que eu disse, só que agora em formato de conclusão. E aí ele diz: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério, o serviço da reconciliação. Ou seja, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Em outras palavras, se esse ministério foi dado a Cristo, nós também nos tornamos arautos desta reconciliação, portadores desta mensagem, pacificadores onde quer que cheguemos, reconciliadores mesmo diante das piores injustiças. E ele diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Recebemos agora a autoridade diplomática do próprio céu, conquanto ainda revestidos deste tabernáculo corrupto. Mas somos embaixadores. Aquele que tenta reconciliar, que vai de um país ao outro tentando evitar ao máximo a guerra, este é o nosso ministério. E aí ele continua dizendo: como se Deus, por intermédio de nós, rogasse. Quando você fala, é Deus rogando. Aleluia. Por meio da tua boca e da tua vida. E ele diz: rogamo-vos, pois, ele que disse que é como se de Deus como se Deus por meio de nós rogasse, agora ele utiliza a palavra rogamo-vos, pois. E aqui eu posso dizer que eu posso ouvir
Cristo, o próprio Deus falando comigo. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Uma justiça que nos reveste, que nós já nos revestimos pela fé. E se é justiça, como eu disse para vocês, em todos estes anos, nesse deserto dessa existência, estas vestes não se envelhecerão, para a honra e glória do Senhor. Eu agradeço agora a oportunidade, deixo para o pastor divino finalizar. Amém? Glória a Deus.